entender. Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da nossa querida FABAPAR, o podcast Praxis, e nós vamos falar hoje sobre cosmovisão cristã. E antes de a gente apresentar a nossa convidada de hoje, quero desafiar você a ativar aí, em qual seja a nossa plataforma que você está ouvindo o nosso podcast, que você dê o curtir, que você nos siga, que se também esse conteúdo for relevante para a sua vida, para o seu ministério, que você compartilhe também. Esse que está com vocês aqui é o Thiago Vercelino, e sou eu quem tenho conduzido aí os nossos bate-papos no podcast Praxis da FABAPAR. Mas para falarmos sobre o nosso assunto de cosmovisão cristã, eu queria pedir para a professora Gleides aí, para quem não te conhece, que é uma coisa bem difícil de se acontecer hoje em dia, cada vez mais artigos e podcasts por aí, não é uma exclusividade mais nossa, ter a professora Gleides, mas eu queria que ela se apresentasse um pouquinho e depois a gente já entra no nosso assunto. Olá, tudo bom, Thiago? Muito bom estar aí com você e também junto com os nossos ouvintes, né? Que a gente pode chamar de ouvintes. A ideia, então, é que a gente possa tecer um diálogo, e esse diálogo é sobre um tema que é pertinente ao processo formativo. Antes, então, de tecer qualquer comentário, eu gostaria de dizer, né, que eu atuo nas faculdades Batista, nos cursos de bacharelado e pós-graduação Lato, Stricto Sensu, e fico muito contente em poder contribuir com esse, vamos dizer assim, com esse plus aí, né, que você está oportunizando, principalmente porque ele ajuda as reflexões teológicas sobre as temáticas que a gente desenvolve, né? Então, eu vou dizer o seguinte, eu sou Gleides, né? E não sei se eu sou tão conhecida assim, né? Como você está dizendo, acho que não. Mas eu creio que a questão de escrever sobre cosmovisão, a questão de defender, né, o objeto cosmovisão ou o fenômeno cosmovisão, de fato, ele vai ganhando um espaço no contexto da teologia, e esse espaço precisa ser significado. A primeira coisa que eu vou dizer, não é falar cosmovisão porque está em moda, né? Ou porque é um tema que a grande maioria, vamos dizer assim, associa quando quer fazer alguma distinção entre aquilo que a gente observa e aquilo que o outro observa. Então, veja, cosmovisão vai para além disso. Eu sempre digo o seguinte, né, que cosmovisão faz parte da vida, faz parte da minha vida, faz parte da sua vida. Então, não é um sistema abstrato de conceitos. Tem muita gente que pensa assim, lá vem abstração, lá vem idealização, né? Mas não é isso, não. E outra, também não é uma coisa assim, etérea, né? Do outro mundo. Não. É algo que, vamos dizer assim, está no nosso dia a dia, está no modo como a gente olha para essa realidade, como a gente se posiciona diante dessa realidade e principalmente, né? Como a gente começa a construir os nossos relacionamentos. E também, né, vamos dizer assim, aquilo que nós consideramos como valor primordial.
Então, cosmovisão está associado a esses valores fundamentais para a vida. Por quê? Porque ele vai responder às questões mais essenciais, né, que nós temos e nós fazemos cotidianamente. Então, quem eu sou, por que estou aqui, para onde vou? Uma cosmovisão responde. As outras pode ser que tentem responder. Eu tenho que puxar, né, a brasa para a cosmovisão cristã, né? Isso. Então vamos pensar nessa ideia, porque para quem está nos ouvindo, pegar a palavrinha cosmovisão já não é uma tarefa difícil de entender que cosmovisão significa visão de mundo. Agora, quando a gente pensa em cosmovisão cristã, a gente está qualificando a cosmovisão, a gente está dando uma característica a ela. Então, se a gente pudesse começar criando aquele alicerce para o nosso bate-papo, o que é então, professora, a cosmovisão cristã? Então, a cosmovisão cristã, ela é um sistema de crenças, tá? Em que apresenta pressupostos essenciais para a fé. Então, essa fé é constituída a partir desse olhar da revelação. Então, quando eu penso em cosmovisão cristã, eu tenho que pensar juntamente com a revelação. Por quê? Porque é na revelação que você vai, na verdade, encontrar todos os fundamentos que sustentam o olhar da cosmovisão cristã. Esses fundamentos, eles vão dar, vamos dizer assim, o norte para 3 episódios que está presente, ou que estão presentes, no desenvolver, né, da história da revelação. O primeiro episódio é a criação, como tudo começou. O segundo episódio é por que caímos? Né? Qual é a origem da queda? E o terceiro episódio, ele vai falar sobre o processo da redenção em Cristo Jesus. Então, como é que a redenção, ela restaura, né, tanto mente e coração, assim também como a nossa visão. Então, por quê? Porque o ser humano decaído, ele acaba se distanciando daquela projeção ou daquele projeto inicial de Deus, o Criador. E a partir da redenção há essa reconciliação, há essa regeneração. Interessante que a regeneração não está afeta apenas ao ser humano, mas a toda a criação. Né? Então, é isso que a cosmovisão cristã tenta fundamentar. Tenta não, ela fundamenta, né? Ela não tenta, ela fundamenta mesmo de uma maneira completa e bela, né? Porque você, a partir da revelação, você percebe que existe um fio e esse fio tem início, meio e fim. Então, veja, a cosmovisão cristã é a única que tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E é por isso que a gente como se diz, passa por aquele processo de insegurança quanto àquilo que virá. Por quê? Porque a gente tem a certeza, a gente tem a esperança do porvir, né? E esse porvir é com Deus. Então, olha só, a gente foi gerado em Deus e a gente retorna para Deus. Eu creio que essa questão, ela é completa, né? Então, ela diz assim, puxa vida, né? Nós somos provenientes desse Deus e nós retornamos para esse Deus. Que prova de graça, que prova de amor maior, né? A gente não encontra em outra cosmovisão. É uma narrativa que está acima da nossa narrativa. Sim. Né? Alguns vão dizer, inclusive esse contexto chamam de a metanarrativa, né? Criação, queda, redenção, glorificação. Né? Uma narrativa que é um jeito de olhar todas as narrativas individuais na história, exemplificando a minha e a sua, mas é um jeito que está, uma narrativa que está em cima da nossa narrativa, que determina toda a nossa narrativa. Sim, porque a nossa trajetória,
ela também ela perpassa por essas narrativas, não é? Então veja, no momento em que você compreende a fé ou você compreende qual é o propósito da vida, qual é o sentido da vida, essas narrativas, elas são absorvidas e são apropriadas na maneira de ver. Então eu já não olho apenas, né, a partir dessa minha lente finita, né, insossa, vou dizer assim, né, e vamos dizer assim, sem perspectiva. Mas agora eu olho a partir de uma outra lente, uma lente muito mais, vamos dizer assim, nítida, muito mais completa e que me ajuda a compreender que o estar aqui é um estar com Deus. Não é um estar desprovido, sem intenção. Não, é um estar para Deus. E estar para Deus é fazer com que o nome dele seja reconhecido, seja exaltado. Então eu vivo para a glória de Deus. Então eu vivo para glorificar a Deus. Então eu não vivo para mim mesmo, né? Para mim mesma. Então, não é o meu umbigo, né? Eu não vivo para o meu umbigo. Eu vivo para que Deus, né, se reflita a partir daquilo que eu penso, a partir daquilo que eu falo, a partir daquilo que eu valorizo, a partir daquilo que eu sinto. É interessante, eu vou te dizer uma coisa, né? Que no ano de, acho que foi em 90, ou foi 90, não foi 90, foi em 2000 e alguma coisa, agora eu já não me lembro bem, 2001, 2002, os meus filhos ainda eram pequenos e eu gostava de levá-los a museus, né? Eu sempre gostei de museu. Mas eu não sou museu não, tá bom? Peça de museu não, mas eu gosto de olhar a questão do museu. Porque quando você chega no museu, você vai encontrar exatamente a cosmovisão presente na realidade social. É interessante, né? As pessoas às vezes nem se percebem, mas ali está presente. Então, desde os clássicos, né, até agora, né, a questão do surrealismo e ultrapassando, né, para essa arte, vamos dizer assim, sem um contorno, sem uma estética, né, definida. Então, veja só, dentro desse espaço tinha uma câmera e a gente só escutava, né, porque eu ainda não tinha chegado naquele local específico com eles. E dizia assim: o meu é tão redondo, o meu é central, eu gosto tanto dele. Eu disse, mas da onde que tá falando, né? Tá falando sobre o quê? Aí eu cheguei lá, era uma câmera, né? Que colocava o rosto da pessoa no umbigo. Então a percepção da pessoa sobre o seu umbigo. E a gente olhava para o umbigo e não via aquilo que a pessoa estava descrevendo daquele umbigo. Né? Por quê? Porque essa visão limitada, ela é bem presente, né, na forma como a gente enxerga essa realidade. Então, veja, a cosmovisão cristã, ela diz assim, olha, não é para você enxergar com os seus olhos, ou seja, com a sua lente, mas é você enxergar com a lente da revelação de Deus. Aí o que acontece quando a gente enxerga? A partir dessa lente, nós olhamos para o ser humano e o vemos enquanto imagem e semelhança do Criador. E aí nós olhamos para esse ser humano e já valorizamos por aquilo que ele é, não é? Ele é a expressão do Deus vivo. Olha só que bacana. Então ele não... Isso, vai, diga. Isso explica um pouco, professora, pra gente fisgar ali a questão da cosmovisão, aquela questão de colocarmos duas bolinhas, uma bolinha na minha frente e uma bolinha na sua frente, e eu pegar e dizer, nossa, essa bolinha ela é muito grande, é uma bolinha incrível, né? Ela é bem redondinha e eu gostei muito da cor dela. E você olhar para a mesma bolinha e você pegar essa bolinha e dizer, não, essa bolinha é bem pequenininha.
Inclusive é uma bolinha bem mal feita. Olha como ela tá cheia de defeitozinhos. Mas a gente tá olhando para a mesma bolinha. Sim. Não tem nenhuma diferença. Então é a cosmovisão que vai determinar a maneira como eu vou olhar para aquela bolinha. Exatamente. Aí, por isso, né, que a cosmovisão, ela tanto está associada a um grupo social quanto à pessoa, ao indivíduo. Mas veja, ela não nasce com o indivíduo, mas ela nasce com um grupo social. Aí você vai dizer assim, mas Gleides, por quê? Ora, porque isso faz parte do processo formativo, formacional. Então, veja, eu não me formo sozinha, eu me formo a partir do outro. E é esse outro que vai o quê? Que vai, na verdade, trazendo essa cosmovisão, e essa cosmovisão ela vai sendo, vamos dizer assim, apropriada por aquele que está em processo de aprendizagem. Tanto é assim, né, que você, quando trabalha dentro de, vamos dizer assim, de processos de evangelismo, né, vamos dizer assim, as dificuldades ou, vamos dizer assim, os desafios que você enfrenta é exatamente, né, você ultrapassar a cosmovisão que ali está presente. E aquela cosmovisão, ela é fruto do quê? Ela é fruto dessa, vamos dizer assim, dessa formação, não é? Familiar, dessa formação que faz parte da história, da trajetória, e que precisa, na verdade, ser, vamos dizer assim, ser observada para que, de fato, inclusive o processo de evangelização possa atingir o seu efeito. E não é você chegar lá com a pessoa e desmontar a cosmovisão dela, né? O que você pensa é errado, só eu que sei o que é certo. Não, você tem que trabalhar. Por quê? Porque isso faz parte do processo formativo, né? E se faz parte do processo formativo, está associado exatamente à forma como essa cultura também ela é constituída. Tem gente que diz assim, olha, cosmovisão e cultura se equiparam. Aí eu vou dizer, não, para com isso, né? A cosmovisão, ela na verdade é que vai dar vida à cultura, né? Então a cultura é onde você expressa a sua cosmovisão, ou melhor, as cosmovisões, né? Porque não só existe a cristã, como bem você disse, né? É um tipo, né? Mas você tem cosmovisão animista, você tem cosmovisão secularista, você tem cosmovisão deísta, então você tem vários tipos de cosmovisão, né? Tem autores que colocam 7, 8, tem autores que limitam a 3 tipologias, então vai depender também dos autores que estudam as cosmovisões, né? Como que a gente coloca na prática, professora, a ideia da cosmovisão cristã? Porque o que acontece é o seguinte, vou primeiro pegar o nosso exemplo, né? Faculdade Batista do Paraná. Né? A gente tem um emprego, um ministério, um prazer, a aula, a produção do podcast, produção do conteúdo e tal. A gente tem uma forma de atuar e nós temos uma cosmovisão, né? Eu tenho uma cosmovisão cristã, vivo por ela, ainda que se a gente fosse brincar aqui, vamos comparar a cosmovisão cristã do Tiago e da Gleides. Tomara que não haja muitas diferenças, né, para a gente viver a mesma cosmovisão, mas fato é que a cosmovisão cristã, ela determina as nossas ações. Na prática, professora, para quem está ouvindo a gente, é um aluno ou é um pastor? Como que a cosmovisão vai influenciar diretamente nas atitudes deles? Nossa, vai influenciar muito. Porque, veja, se a cosmovisão ela não estiver bem fundamentada, ela pode, inclusive, causar estragos profundos. Por quê? Porque a cosmovisão, ela assenta no coração, como o Saire vai dizer, né? Uma cosmovisão é um compromisso assumido pelo coração.
Mas, veja, ele não alcança somente o coração, mas alcança também a mente. Então, vamos dizer o seguinte: se a pessoa diz assim, olha, eu creio que Deus é Senhor, mas essa história aí de criação, isso é invencionice. Olha, eu creio que Deus salva, né? Que Cristo morreu, tudo bem. Mas eu acredito ainda que a gente precisa fazer alguma coisa, não é, entendeu? Não é completo isso não. Ou outras que a gente diz, quando morre, entendeu? Finalizou, acabou, não tem mais para onde ir, né? Então veja, se essa cosmovisão, os pressupostos que sustentam a cosmovisão não estiverem bem fincados no plano revelacional de Deus, vai criar muita confusão, né? E confusão que eu digo não é confusão doutrinária, porque a cosmovisão ela não está preocupada com a doutrina, ela está preocupada com os fundamentos da fé, né? E os fundamentos da fé diz o seguinte, que Deus é o Criador, o homem pecou, o homem realmente precisa de Deus para que ele possa se reencontrar, e para que isso ocorra é necessário que ele entenda que Cristo é o Senhor e ele precisa aceitar essa verdade, que somente Cristo salva, somente a partir de Cristo há regeneração. Então veja, se isso não tiver muito bem consolidado, isso vai impactar no processo da pregação da palavra, do ensino da palavra, inclusive no processo da formação das gerações. Então veja, se não houver uma solidificação das bases cosmovisionais, né, que sustentam a perspectiva cristã, toda uma geração é impactada e pode ser perdida. Por quê? Porque é ensinado algumas, vamos dizer assim, com a premissa correta, mas é colocado outras premissas que vão, na verdade, dando ar de falseabilidade na premissa maior. Então, o que eu quero dizer para você, né? Que cosmovisão também tem a questão de lógica, né? Ela é racional. Apesar de ser fé, né? Ou seja, nós aceitarmos pela fé, mas como são pressupostos, os pressupostos precisam ser verdadeiros, assim, né? Como bem estabelecido Aristóteles, né? Aristóteles já dizia, para que haja confiabilidade num pressuposto, esse pressuposto ele parte daquilo que é verdade. Então veja, numa cosmovisão cristã, a gente não pode negar a verdade, ou seja, a gente dizer que não existe verdade, que a verdade é relativizada. Não, porque nós estamos trabalhando com os absolutos de Deus. E em Deus não existe relativização, porque ele é o que é, não é? Ele não é algo, entendeu, que eu digo, mas é algo que eu digo porque ele se revelou. Então não é a minha visão de Deus, é a visão que ele deu sobre ele mesmo e que eu aprendi a partir daquilo que ele mostrou, a partir daquilo que ele evidenciou na sua revelação. Por isso que ela é completa, entendeu? E por que ela é completa? Porque ela não diz daquilo que eu penso, mas é daquilo que Deus disse que é. Então ele diz assim, olha, foi assim, eu sou assim. Tanto que ele diz, né, em várias passagens, eu sou. E aí, interessante que quando Cristo vem, ele também diz, eu sou. Olha aí, ó. E aí você tem o quê? Você tem a essência, né, que se evidencia na existência, né? Então, é algo que é muito mais profundo do que, às vezes, até a minha mente limitada possa alcançar. Mas eu sei o seguinte, que em Deus há verdade, porque Ele é a verdade. Então, se Ele é a verdade, eu não tenho como questionar, né, aquilo que Ele está evidenciando enquanto proposta,
né, de, vamos dizer assim, de vida e vida com Deus, né? Então, eu sou apaixonada por cosmovisão. Professora, você deixou a bola quicando para emendar essa questão agora, porque quem tá ouvindo a gente podem ter gerado dois tipos de sentimentos. Eu tô imaginando aqui, a partir do conteúdo que a gente conversou. Dois tipos de sentimentos. Um primeiro sentimento é... puxa vida, que legal. Eu tenho um bom alicerce, eu estou firmado numa cosmovisão correta, verdadeira, e vejo inclusive pelo aquilo que eu tenho produzido como cidadão, como cristão, que eu estou bem alicerçado. Mas pessoas podem nos ouvir e ao mesmo tempo também pensar no seguinte: puxa vida, eu queria ter essa firmeza de cosmovisão do para onde eu estou indo, do para onde eu vou, qual é o alicerce da minha atitude diária, né? Com qual lente eu estou enxergando a vida e o mundo. E talvez esteja assim, como então eu formato uma boa cosmovisão? O que eu leio, o que eu estudo, aonde eu encontro uma boa formatação para eu construir uma boa cosmovisão cristã dentro de mim, para poder viver com essa lente correta? Isso aí não é uma pergunta simples, tá? E vou até me ajeitar aqui. Não é algo automático. Segura aí no podcast que agora vai mais uma meia hora. Mas não é algo assim, vamos dizer assim, fácil, porque está falando de formação, né? E que pode virar uma deformação, vai depender do caminho que você escolher, né? Mas eu creio o seguinte, né? Que a primeira coisa é você ter como padrão, né? Como, vamos dizer assim, como diretriz a palavra de Deus, que ela é a revelação dele, né? Você não pode colocar em dúvida de que ela não seja a revelação. A primeira coisa, né? A segunda coisa que eu percebo é que para que a gente trabalhe com uma cosmovisão cristã e que seja significativa, eu tenho que fazer escolhas teóricas, também de teólogos que sejam cristãos, que sejam bíblicos. Então, eu não posso pegar qualquer teólogo e achar que aquele teólogo, né, vai, de fato, vamos dizer assim, trabalhar dentro dessa perspectiva. Então, eu tenho que fazer escolhas, né? Inclusive, tem teólogos que dizem que nós somos seres jogados. Olha só a ideia, né? Nós somos seres jogados aí, ou nós somos seres para a morte. Que é isso, né? Isso desdiz o que a palavra apresenta, ou seja, aquilo que Deus tem enquanto propósito para toda a sua criação. E Deus vai dizer que nós somos a coroa da criação. Então, como é que a gente é um ser jogado aí e a gente é um ser para a morte? Né? Então, sim, são incoerências que a gente encontra o tempo inteiro, né? Entre aqueles que também se inclinam dentro desse processo de estudo. E isso por quê? Porque é fruto, vamos dizer assim, de teorias, de ideologias. E aí eu quero apontar uma coisa, né? Veja, cosmovisão não tem nada a ver com ideologia, né? Tem gente que diz assim, é ideologia, é igual um paradigma. Não é. É igual, desculpa, professor, mas é igual uma frase bem comum no ambiente polarizado que a gente tá. Vou falar os dois lados para ninguém ficar me brigando depois. Mas como pode um cristão ser de esquerda? Ou como pode um cristão ser de direita? Né? Colocando que existe uma ideologia, porque direita e esquerda são ideologias políticas, existe uma ideologia que se assemelha ou que está mais correta dentro de uma cosmovisão cristã. E não existe essa questão, por quê?
Quer dizer, isso no meu ponto de vista, né? Porque a ideia central, né, daquele que nos fez foi para que a gente pudesse honrá-lo, glorificá-lo. Então, a nossa avaliação deve ser como é que isso honra a Deus? Como é que isso, essa escolha que eu faço, glorifica o nome de Deus? É isso que a gente tem que perguntar. Não é se é direita ou se é esquerda, mas é se essa escolha ela vai trazer glória ao nome do Senhor ou não, ou se vai ser a glória para o ser humano. Porque se for glória para o ser humano, aí nós estamos com um problema bem sério, né? Porque a nossa vida, ela é pautada para que a gente possa, de fato, né, louvar, engrandecer ao Senhor da nossa vida. Então não é eu, Gleides, me glorificando, me adorando, porque não é isso que Deus propõe. E não é a busca dessa felicidade, né? Porque felicidade é efemeridade, né? Assim como a vida também é efêmera. Só que, né, a gente sabe que pela cosmovisão cristã existe uma questão de esperança, né? Por quê? Porque existe a eternidade. Então você tem a efemeridade da vida aqui, mas você tem a certeza de uma eternidade de vida com Deus, né? Que vai para além daqui. Então são coisas, eu acho que são coisas que a gente precisa trabalhar. E aí, para finalizar, eu digo o seguinte: se você quer ter uma cosmovisão cristã, a primeira coisa que você deve fazer é levar aquilo que você pensa cativo a Cristo. Pronto. É bíblico. É exatamente isso que você acabou de dizer, né? Não é entrar na polarização, mas é a sua mente ser a mente de Cristo. Então, se a sua mente é a mente de Cristo, então você vai fazer aquilo que é adequado, correto, aquilo que de fato traz glória a esse nome que está acima de qualquer nome, né? E é nesse nome, né, que nós fazemos, nós existimos e nós labutamos para que de fato haja reconhecimento de todas as nações. Eu acredito que seja isso aí. Interessante, né? Quando eu ouço tudo que você falou, professora, eu fico pensando quão melhor seria se a gente gastasse mais tempo ensinando cosmovisão do que ensinando os diversos podes e não podes da fé cristã, né? A gente passa um bom tempo falando assim, porque não pode fazer isso, porque tem que fazer assim, porque vocês assim, e todo mundo vai criando um conjunto de regras e práticas que às vezes não reverberam nenhuma verdade. É só, eu tenho que fazer, é assim, ponto, acabou. É porque a ênfase tá errada. A ênfase não é comportamento. Não é. Uhum. A ênfase é formacional, porque quando você trabalha no âmbito da formação, aí sim você tem o quê? Você tem um andar, um caminhar maduro. A maturidade está nessa formação. Não está no comportamento, porque comportamento ele é volátil, ele flutua. E outra coisa, né? Eu posso me comportar muito bem, mas o meu coração e a minha mente está totalmente contaminada. Então, veja, é isso que eu estou dizendo, né? Por isso que a gente tem que ter essa mente de Cristo. Por que é levar cativo? Porque aquilo que vem de Cristo é aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é útil, aquilo que é agradável, aquilo que está descrito em Filipenses. Por isso que nessas coisas, né? Hoje. Por isso que nessas coisas a gente precisa pensar, porque nelas reside, né, a mente de Cristo. Nisso reside, né, o ser de Cristo. E nisso existe a nossa identidade em Cristo. A nossa identidade, ela começa assim, ela começa dentro de um plano formacional e não comportamental. Pessoal,
esse foi mais um episódio do nosso Praxis, podcast aqui da nossa Fabapar. Professora Gleides, muito, mas muito obrigado por esse tempo e por aquilo que a gente conversou juntos. Certamente vai abençoar a vida de muita gente. Se quiser mandar um tchau, divulgar os livros, a agenda de show, pode fazer agora. E a agenda de show é legal, né? Eu não faço nenhum show, mas se vocês quiserem me conhecer, é só fazer a Fabapar, né? Quer seja, né, o bacharelado, quer seja a pós-graduação lato stricto sensu, né? A gente vai desenvolver um bom relacionamento, uma boa caminhada, e que essa caminhada, ela de fato possa contribuir com o seu processo formativo. Os meus livros você encontra no Amazon, né? Então é só colocar o nome lá que você vai encontrar alguma dos livros que eu escrevi, mas você também pode encontrar textos, né? Artigos que estão divulgados ou disseminados, publicados, né? E você acha com facilidade pelo Google. Então é uma forma, né, que eu também tentei de ajudar as pessoas a refletir um pouquinho, né? E a gente precisa refletir, né? A nossa cosmovisão permite isso e é uma cosmovisão que nos dá liberdade de reflexão. Por isso que não tem como abrir mão da cosmovisão cristã. Pessoal, esse é o mesmo podcast nosso. Um abraço e até a próxima. Valeu!